Eu trago a minha saudação aos nossos irmãos e amigos no nome de Jesus. Eu gostaria de ler para a nossa meditação e reflexão nesta noite, no livro de Efésios, livro de Filipenses, capítulo 4 e os versos 11 ao 13. Filipenses 4, 11 ao 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Deus eterno, Pai de bondade, estamos agradecendo, meu Pai, por todos os benefícios, meu Deus, pela vida que o Senhor tem nos concedido, meu Deus, de chegar até aqui hoje, meu Pai, para louvar ao Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, te pedimos que abençoe a tua serva, meu Deus, aqueles que também vão ouvir a tua palavra, meu Pai. Usa, meu Deus, conforme a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Amém, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos, a respeito da família. Nós estamos no mês da família e hoje o tema escolhido foi preservando a família em todo o tempo. E nós louvamos ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo que Ele revelou aos nossos corações e que nessa noite nós desejamos passar para os irmãos com muita alegria, também com muito temor e com muita simplicidade. Nós estamos vivendo, meus irmãos, tempos difíceis, tempo de incertezas, tempos de dificuldades, tanto na economia quanto na saúde. Nós estamos ouvindo falar aí em calamidades públicas. As pessoas estão com o emocional abalado, com medo do presente e com a incerteza do futuro. Mas o problema maior que nós estamos enfrentando não está no que está acontecendo lá fora. O verdadeiro problema não é o que está se apresentando lá fora a nós, não são as circunstâncias. E sim o que está no lado de dentro, na reação que eu e você estamos tendo no íntimo em relação ao que está acontecendo do lado de fora. E a forma como nós reagimos a essas coisas, a essas circunstâncias, é que vai determinar se nós seremos vitoriosos ou não. Quando a pandemia passar, quando as dificuldades passar, a forma como nós reagimos é que vai dizer se eu sair vitorioso ou se eu sair perdedor. Por isso que eu escolhi o exemplo de Paulo. Por isso que nós escolhemos Filipenses 11, 12 e 13. Porque nesses versículos que nós lemos, Paulo faz uma lista de situações que o ensinaram a passar por todo tipo de luta. Em todo o tempo. Ele vai dizer, no verso 11 ele diz, porque já aprendi. No verso 12 ele diz, eu sei estar abatido, mas eu sei também ter abundância. Isto está falando de tempo. Tempo
de abatimento, tempo de escassez, tempo de abundância. E aí eu quero destacar essas palavras, porque já aprendi. Irmãos, nós não nascemos sabendo. Nós precisamos aprender. E o que nós temos passado nesses dias, que lições nós temos tirado? O que é que nós temos aprendido? O que foi que eu aprendi com o que está acontecendo? E Paulo, ele não ficou só no campo do aprendizado, não. Ele ficou também no campo da prática. Ele disse, eu sei estar, eu sei me posicionar quando estou abatido, eu sei me posicionar quando eu estou em abundância, eu sei me posicionar na fartura, mas eu sei também me posicionar na fome. E qual foi a posição que Paulo tomou para preservar a sua vida, tanto material como espiritual? Ele usou da fé. Se nós queremos, irmãos, preservar a família, não só nesse tempo, mas em todo tempo, nós temos uma arma poderosa chamada fé. Hebreus 11, o versículo 16. Eu gostaria... Hebreus não, Efésios 6 e 16. Está falando, a partir do verso 10, sobre a armadura de Deus. E no verso 16 ele vai dizer, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Paulo está nos orientando a tomar o escudo da fé, assim como ele fez. Ele está dizendo, se você quer preservar a sua vida espiritual, se você quiser ter saúde espiritual, nesse tempo em que nós estamos vivendo, ou em qualquer tempo, você precisa usar da sua fé. É necessário usar a sua fé. Por quê? Em primeiro lugar, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6, agora nós vamos para Hebreus, capítulo 11, e o verso 6 vai nos dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós temos que crer em Deus e entender que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você é um servo fiel do Senhor, se você busca o Senhor com sinceridade, então, meu irmão, descansa, porque Deus, ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. E nós só conseguimos fazer isso através da fé. É através da fé que nós buscamos ao Senhor. É através da fé que nós confiamos no Senhor. É através da fé que nós somos vitoriosos. Outra razão pela qual nós devemos nos fortalecer na fé, usar o escudo da fé, é que o justo, ele viverá da fé. Não existe outra forma de vida para nós, senão vivermos por fé. Nós temos que viver por fé e não por visão. E aí eu gostaria de ler Hebreus 10 e 38, que tem essa afirmação,
mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós precisamos viver por fé e não por vista. Nós precisamos crer naquilo que não vemos e ter a certeza daquilo que nos espera. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu vou dizer a vocês como é que se vive pela fé. Hebreus 11, nós temos a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres de Deus que decidiram viver por fé. E eu vou ler só alguns exemplos aqui, porque são muitos. E eu escolhi o verso 32, 33 e 34. Olha como é maravilhoso viver pela fé. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. Nós estamos, irmãos, vivendo essa fé ou nós estamos recuando? Estamos com medo, estamos atemorizados. Os que vivem pela fé, eles são corajosos. Eles praticam a justiça. Eles alcançam promessas. Eles são livres da boca dos leões. Os que vivem pela fé apagam a força do fogo. Os que vivem pela fé escapam do fio da espada. Da fraqueza tiram forças. E Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso é fé. Isso é confiança. Isso é viver pela fé. Para concluir a minha palavra nessa noite, eu falei aqui no início que o maior problema que nós estamos enfrentando hoje não é o que está fora, mas o que está dentro de nós. Nós estamos criando ou formando cristãos com a fé fraca, sem conhecimento da palavra de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Os cristãos hoje, eles acreditam mais no que os outros dizem, nos achismos dos teólogos e dos grandes pregadores e dos pequenos também, do que no que a própria Escritura está dizendo. E isso é perigoso, sabe por quê? Porque quando nós chegamos num momento como esse, nós desfalecemos na fé. Nós negamos ao Senhor. Nós buscamos os nossos próprios interesses. Nós nos afastamos do nosso ministério, do nosso chamado. Isso tudo porque nós não estamos vivendo a palavra. Nós não estamos vivendo por fé. Nós não estamos vivendo por fé. Paulo, ele era um homem extraordinário, não pelo que ele carregava no seu exterior. Porque se você olhasse para Paulo, Paulo não tinha riqueza, Paulo não tinha poder, Paulo não tinha posição social. Mas ele era reconhecido, ele foi extraordinário por causa da fé que ele tinha no seu interior, da convicção que ele tinha da sua salvação. A sua fé estava em sua essência, no seu caráter, na sua alma, no seu espírito. Paulo, ele vivia da fé.
genuína, Paulo respirava a verdadeira fé. O texto que foi lido aqui na nossa leitura devocional, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, são uma de muitas referências de Paulo demonstrando a sua fé. Porque Paulo não apenas falava da fé, ele vivia da fé. Nós estamos vivendo num tempo em que Deus está revelando a nós quem nós somos realmente. Porque, irmãos, com o microfone, falar aqui sobre fé, sobre confiança em Deus é uma coisa. Agora, você viver isso na prática é outra coisa bem diferente e bem distante. E nós nos acomodamos a um cristianismo que apenas fala. A gente esqueceu, como diz Tiago, que a fé sem as obras, ela é morta. As obras, ela acompanham a nossa fé. Então, se eu digo que creio em Deus, se eu digo que eu confio em Deus, então eu tenho que agir de acordo com essa confiança e essa crença que eu tenho. Nós não podemos mais viver, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque as coisas estão se estreitando e no céu só vai entrar quem diz o que faz. A verdade é essa. E olha aí o que é que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8. Eu vou ler o verso 8, o 9, o 13 e o 18. Diz assim a palavra de Deus através do nosso apóstolo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Olha aqui a fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É isso que a fé nos proporciona, irmãos. Nos proporciona focar no que realmente é importante, no que é eterno. Então, para Paulo, nada importava. Ele disse, em nada eu tenho minha vida por preciosa. Por quê? Porque eu sei que há algo maravilhoso me aguardando na eternidade. Há algo espetacular me aguardando na eternidade. Aqui nós somos atribulados, somos, mas nós não nos angustiamos, por quê? Porque nós temos a fé num Deus que é poderoso, e Ele nos guarda, e Ele nos consola. Nós temos o Consolador, o Santo Espírito Santo, que consola a nossa alma, que consola o nosso coração. Às vezes nós ficamos perplexos com algumas coisas que acontecem, algumas atitudes, né, de alguns irmãos ou de algumas pessoas, mas a gente não se desanima por isso. Porque nós estamos focados no céu. Nós estamos focados no nosso alvo, que é Jesus Cristo. E quando ele já estava próximo à sua morte, lá em 2 Timóteo, ele também faz um discurso. Capítulo 4, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim para o seu filho na fé Timóteo e para todos nós nesta noite. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo estava sabendo que ele já ia partir para o Senhor, né? Aí ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei o quê?
a fé. De que adiantaria para Paulo ter combatido, ter corrido, mas não tivesse guardado a fé? Não tivesse vivido essa fé verdadeira? E aí você pode até dizer, mas está aí, morreu. E agora? Aí o verso 8 ele vai dizer, agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, se alegra crente, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então nós estamos, irmãos, apegados, muito apegados a coisas efêmeras e passageiras. Nós precisamos nos lembrar que existe uma coroa. A coroa da justiça nos está aguardando. Ela já está lá preparada, guardada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Então, nesses momentos em que nós estamos passando, nós só temos uma forma de preservar a nossa família, preservar a nossa fé, a nossa salvação. Nós precisamos viver essa fé genuína. Nós precisamos, sobretudo, carregar o escudo da fé. Nós não podemos mais vivermos relaxadamente, em relação à nossa família. A gente precisa imbuir nas mentes dos nossos filhos a fé. O Senhor, Ele determinou a Israel dizendo, olha, vocês têm que falar das maravilhas que eu fiz aos vossos filhos. Para que falar? Para que eles tivessem fé. Para que eles conhecessem o Deus a quem Israel servisse. E que a fé deles fosse aumentada, fosse preservada. Mas só há uma maneira eficaz de falar sobre fé. Só há uma maneira eficaz de fazer com que a nossa família tenha fé. É através das nossas obras. Nós precisamos viver a fé que nós professamos, que nós dizemos nos 4 cantos do mundo. Nós precisamos viver essa fé. E assim, a nossa família vai ser preservada, não só nesse tempo, mas em todo o tempo, em todos os momentos. Porque muitas vezes, quando nós estamos em tempo de bonança, quando nós estamos em tempo de fartura, nós tendemos a esquecermos de Deus, a afastarmos de Deus. E isso também é um tempo perigoso. Por isso que a nossa fé, ela tem que estar fortalecida em todo o tempo. Se eu estou em abundância, se eu estou em fartura, é graças ao Senhor. Se eu estou passando necessidade, se eu estou passando pelo vale da sombra da morte, é graças ao Senhor. O mesmo Deus que coloca no vale é o mesmo Deus que tira. O mesmo Deus que coloca no deserto é o mesmo Deus que tira. O que vai fazer a diferença, o que vai dizer se nós seremos vitoriosos ou não no final, é a nossa fé. Então, o que nós possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Não somente eu, mas também toda a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com fé, baseados na fé genuína. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, que tenha misericórdia de nós e que nós possamos não apenas ser ouvintes, meros ouvintes da palavra,
mas também praticantes dela, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Amém.